Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. Estou passando aqui rapidamente só para relembrar que essa daqui é a parte 2 da nossa live gravada sobre macroeconomia, tá? E a nossa metodologia de trade. Então se você ainda não assistiu a parte 1, tá? Clica aqui no card que a gente já vai deixar disponível aqui na tela ou no primeiro link na descrição desse vídeo. E mais uma vez, aproveitem. Não deixem de tirar suas dúvidas, tá? Fique à vontade aqui nos comentários para deixar suas sugestões, suas dúvidas e, claro, se inscreva no canal, deixe a opinião de vocês, o gostei, é muito importante para a gente e aproveitem a aula mais uma vez. Beleza, pessoal? Agora vamos para Voltando aqui, vou chamar outra tela mesmo. Outra coisa, o nosso quarto pilar, tão importante quanto. E agora entra na parte que, pelo menos, eu gosto, e tem muita gente que gosta, e para trabalhar com dólar, se você não gosta, aprende mesmo assim, que é a parte de cálculo, tá? Não que a gente faz muito cálculo hoje, né? Mas mesmo assim, durante o dia, você sempre tem que estar atento. O trader que opera dólar, você não ficar com o HP na mão, fazendo conta ali, ficar olhando só a média móvel, o estocástico, o MACD, olhando IFR, RSI, aquele monte de coisa errada sem sentido. Se você não faz cálculo, não adianta. O indicador não vai te mostrar para onde o dólar vai te mostrar para onde o dólar foi e para onde ele pode ir, tá? Você nunca vai operar com certeza. Só que hoje em dia, por exemplo, a gente tem aqui no Excel, cara, a gente consegue fazer todo esse cálculo de maneira automática. Para quem não sabe, o dólar justo aqui, eu vou falar mais uma vez do dólar justo, ele entra nessa parte desse quarto pilar, que é a parte de cálculo, parte financeira, parte matemática. O dólar comercial dividido pela constante Euler elevado, taxa de juros brasileira descontada a taxa de juros americana, tá? Eu vou fazer um vídeo também sobre o dólar justo, vocês vão entender o porquê desses valores. Não é que os caras foram jogando o valor na planilha até descobrir isso daqui, não foi tentativa e erro, isso aqui tem uma explicação lógica, tá? Nos cálculos envolvidos, multiplicado pela quantidade de dias úteis dividido por 360. Tá? Ok, e relembrar mais uma vez, pessoal, qual que é a facilidade de hoje você ter uma planilha dessa? Todos esses dados aqui são automáticos. Tá? Eu não faço nenhuma alteração durante o dia, durante os meses, nada. Ela faz atualização totalmente automática. Antigamente ainda tinha o trabalho de ficar trocando os ativos quando tinha vencimento de papéis, vencia o dólar, vencia o índice, só que depois quando foi incorporado o valor, por exemplo, lá no Profit, lá o Dow Foot, WDO Foot, não precisa mais ficar, ele traz todo o histórico. O Dow Pro ainda facilitou também para a gente fazer o cálculo do valor do cheio e o mini descontados, tá? Para fazer a soma do saldo comprador, saldo vendedor, e isso tornou tudo mais simples, tá? Mas a questão de cálculo, pessoal, não só aqui, nós vamos voltar para aqui, pares de moeda, fazer o cálculo do dólar justo, fazer o cálculo de par de moeda, descontar o VIX, tá? Tem um cálculo que a gente faz do VIX, esse VIX aqui da Bolsa Americana, tá? Não tem cálculo de VIX pronto para o nosso dólar, só que tem fórmula matemática que a gente faz isso. E como que funciona? O que é o VIX? VIX é o índice do medo, tá? Só para exemplificar para vocês, não vamos entrar no detalhe, não é o objetivo hoje, mas o VIX é o índice do medo. Então, quando tem um índice do medo elevado, tá? O que significa? As bolsas americanas, elas tendem a cair. Quando eu digo tendem a cair, não é 50% das vezes, é que elas vão cair pelo menos 95% das vezes. As vezes que não cair foi algum outro fator que influenciou, que estava aumentando o risco, mas ainda compensava para a bolsa. Só que aqui no caso, como o VIX está negativo, tá? O índice do medo está diminuindo, as bolsas sobem. E as bolsas subindo, o dólar cai. Tá? Então sempre vai ser isso aqui, ó. O VIX vai andar junto com o dólar, tá? Porque o VIX, quando ele sobe, o índice do medo está subindo, está tendo risco de mercado, o dólar sobe, porque é onde o pessoal faz hedge, onde o pessoal faz proteção de capital, tá? Funciona a mesma coisa com o euro, relação direta, tá? E também com os nossos juros DIs. E o mais importante, não mais importante, não é mais tão importante quanto, fez os cálculos de abertura, tá tudo ok, mas a gente vai continuar fazendo os cálculos durante todo o dia.
tá? Por exemplo, na verdade aqui, ó, o único índice, eu falei que a planilha é toda automática, na verdade o único que eu tenho que fazer inserção de valor é esse 5,113 aqui, tá? Que é o valor do VTC. Quem é mais antigo aí sabe quanto que era bom operar a volatilidade de dólar, fazer o cálculo de superfície de dólar. Isso daqui, pessoal, vamos dizer assim, é imprescindível. Isso daqui entrega o ouro quase todo dia. Se você tá num dia, entrou numa posição vendida, você recebe lá o dado às 10h20, entre as 10h15, 10h30 da manhã do VTC, que a bolsa, ela faz a divulgação desse dado, você consegue pegar lá no site da B3, você faz o cálculo, você está vendido no dia, você calcula o delta, você projeta uma queda para baixo, você consegue um resultado incrível no dia, tá? O quão importante é você ter análise disso daqui, análise de PTAX, fazer os cálculos de PTAX, correção de mercado, ED, saber quando que os pessoais estão fazendo as compras a termo, fazendo as opções, e para isso eles precisam de lastro, ou quando eles não precisam de lastro, eles precisam de liquidez, eles vão simplesmente comprar ou vender sem ter um motivo macroeconômico grande, mas fazendo os cálculos, vendo a PTAX, vendo o VTC, vendo o DXY, vendo o índice, o IBR50 aqui na bolsa, vendo os derivativos, vendo o futuro, você consegue prever o mercado. É o que eu disse, eu vou salientar mais uma vez. Na minha visão, de alguns outros, né? Não menosprezo os colegas que fazem análise técnica, tape read, até porque tem alguns que tem resultado, eles conseguem fazer de maneira séria, mas é aquela coisa, análise técnica você está olhando para o passado, tape reading você está olhando para o presente. E para nós que estamos fazendo especulação de mercado, nós temos que olhar sempre para frente, nós temos que olhar para o futuro, tá? E ficar especulando só no mercado, depois de um tempo vai te trazer dor de cabeça, vai te trazer aquele gosto amargo de tomar um loss sem sentido, no momento que você não podia, no momento que você não queria, no momento que você não acreditava possível, né? Não acreditava ser possível você tomar aquele loss. Aqui, pessoal, essa parte do VTC, não sei se eu mencionei, eu vou falar mais uma vez. Eu vou trazer, tá? A gente vai trazer os vídeos, tá? O pessoal perguntou aqui no chat. Fica tranquilo que a gente vai ter alguns vídeos futuramente falando sobre o VTC, gente. Eu espero tenham já feito aqui a playlist de tudo que a gente vai fazer, vai falar aqui um pouco, tá? Então, questão dos aspectos técnicos, aspectos macroeconômicos do nosso dólar. Certo, pessoal? Agora a gente vai para o quinto pilar aqui da nossa análise, que é a síntese de tudo aquilo que a gente viu. Tudo aquilo que a gente viu de notícia, tudo aquilo que a gente viu de agenda, aquilo que a gente viu de indicador econômico, que a gente viu nos nossos cálculos, tá? A gente vai fazer uma síntese, vai fazer um estudo, uma análise, jogar tudo ali se diz, na cesta, misturar para ver o que ele vai mostrar pra gente. Um ponto importante que eu lembrei agora, pessoal, da agenda econômica o que acontece muitas vezes? O pessoal fala assim, na agenda econômica hoje vai sair o IPP, vai sair o IPCA, e chega lá na hora, os analistas falam assim, se o índice vier abaixo do esperado, o dólar vai cair. Aí você fica o dia todo esperando o índice sair, o índice sai, ele cai 10 pontos, aí você vende e ele volta a subir. Você fala assim, poxa vida, mas se ele não viesse negativo, ele não ia cair? Coisa muito importante, pessoal, de fazer a análise de indicador econômico é isso, tá? Geralmente, vamos supor que vai sair o IPCA hoje, e a previsão dele é dele sair negativo, tá? Lá uma previsão, o consenso de mercado é que ele venha negativo. Vamos supor lá 5%, tá? 5 pontos de variação negativa. Então, quando abre o mercado, você vê que o dólar já começa, por exemplo, estressado. Começa estressado e começa caindo. E quando ele chega no horário do número, ele já caiu o suficiente. Chegou no horário do número, ele já está precificado, tá? Se ele vem dentro daquele consenso, aí você vê realmente o número veio negativo, só que
Aí você fala assim, mas puxa vida, ele veio negativo, era para cair e não caiu. Se você olhar a abertura do dia, o dólar caiu lá 70 pontos. Aí você se pergunta, será que ele não caiu? Ele caiu. Ah, mas antes do número? Saiu antes do número, ele veio precificado. O mercado, ele tende a precificar os valores, tá? Ele tende a fazer essa previsão, fazendo essa previsão, ele se antecipa. Você não vai esperar o número sair, mesmo você já sabendo ali o valor dele, você vai esperar dar as 2 horas, ter a confirmação oficial para você fazer a entrada. Porém, como eu disse, é tão importante quanto. Às vezes a previsão vem de um jeito, só que o número vem um pouco diferente. Não que ele vai vir contrário, mas, por exemplo, esses dias teve o relatório do IPP, era a previsão dele vir negativo. Ele veio negativo, mas ele não veio tão negativo quanto, tá? Quanto se estava esperando. Então, lógico que o mercado fez a correção dele. Ele já tinha sido precificado, só que daí o dólar ele precisou fazer essa atualização porque a precificação deles foi um pouquinho a mais. Tá? Então, esse basicamente é o quinto pilar. Fazer a síntese de tudo isso. Isso daí também só vai conseguir com muita experiência. Ver quais são as correlações que tem ali entre o dia, entre as notícias, a agenda, os cálculos que você faz, os indicadores, como que eles vieram apontando e como que isso refletiu no mercado. Para ser sincero para vocês, não tem receita fácil. A gente tem uma planilha com muitos dados, a gente olha tudo, analisa com cuidado, e mesmo assim, ninguém pode dizer, ninguém fala que tem 100% de assertividade no mercado, mas a gente sempre busca pelo menos o melhor. Agora, o sexto pilar, só o que é? É justamente finalizando aquilo ali, fazendo as suas marcações de mercado. A pessoa pergunta, Ellison, quantas telas que você usa para operar? Quantas telas que é o ideal? Não tem tela ideal para ninguém, pessoal. Depende do seu operacional, depende de como você faz. Não vou ser demagogo de dizer que eu só olho para a planilha o dia todo, tá? Eu tenho gráfico, não balizo minhas entradas pelo gráfico, só que eu tenho algumas telas de tape reading, tá? Que eu utilizo para ver zona de acumulação, para ver o saldo, como que as corretoras estão posicionadas. Eu acompanho algumas corretoras específicas que eu sei ali que tem no longo prazo, tem um peso, uma posição maior, que são os que movimentam o mercado um pouquinho mais. Então, geralmente dá para antecipar uma negociação ou outra, olhando para um player específico, em determinado período específico também. Por exemplo, naquele mês, você vê que uma corretora, um banco está montando algum tipo de operação, você consegue acompanhar aquilo e tirar proveito disso daí também. E outra coisa que as nossas planilhas têm, que é o saldo de agressão, tá? Vou abrir aqui, colocar o cursor mais uma vez para vocês acompanharem aqui. Saldo de agressão, tá? Não é como o pessoal que vende planilha quant por aí, fala assim, estrangeiro vendendo, dólar cai. Estrangeiro subindo, dólar sobe. Estrangeiro dito mercado, não é tão simplista a gente dizer assim. Se fosse assim, era só todo mundo abrir a plataforma, abre o Times in Trades lá, põe o ranking de corretoras, fica vendo o saldo de todo mundo. Quando o saldo estiver positivo, compra. Quando o saldo estiver negativo, vende. E a gente sabe que não é bem assim. Mas a gente acompanha o saldo do estrangeiro, o saldo de banco e o saldo dos nacionais. Quando que a gente vai olhar para os estrangeiros? Quando que a gente vai olhar para os bancos? A gente está vendo um cenário muito forte nas bolsas internacionais. A gente vê que a nossa taxa de juros está indo contra, né, esses índices internacionais. Vamos dizer que um dia o S&P e o Nasdaq estão subindo muito, os nossos DIs estão caindo e o estrangeiro que estava comprado começa a vender. Isso é um indicativo de que o nosso dólar vai cair bastante, tá? Isso se já não caiu, se ele já não estava precificado para isso, foi um movimento antecipado. Tá? O pessoal já fazer hedge, já fazer proteção de capital e eles já anteciparam esse movimento. Ou então, quando que os bancos vão fazer isso daqui? Tá? Os bancos têm um peso muito importante, tão importante quanto os estrangeiros, dependendo do momento.
Vamos dizer que tem um momento de indefinição no mercado internacional. As bolsas começaram positivas, ficaram negativas, o VIX tinha começado negativo, ficou positivo, está acontecendo alguma coisa no mercado e simplesmente saiu a notícia aqui no Brasil que vai impactar muito na nossa bolsa de valores, tá? Nesse cenário, por exemplo, eu levo em consideração mais o saldo dos bancos do que os estrangeiros, tá? O estrangeiro pode estar vindo para cá só fazer proteção de capital, enquanto os bancos estão especulando junto com a bolsa. Isso daqui é uma coisa muito importante, não é simplesmente você olhar para o gráfico, estrangeiro vendendo, banco vendendo, então eu vou vender. Tá? Tem toda uma leitura durante o dia. Como eu disse, trade é para quem é disciplinado, é para quem quer levar a sério o trabalho. Não adianta você chegar às 11 horas da manhã, ver que o estrangeiro está vendido e vender dólar, tá? Você não sabe o que aconteceu antes, você não sabe o que motivou, você não sabe se o saldo dele antes estava positivo ou se estava mais negativo e só diminuiu a posição, ele está preparando para o mercado virar, simplesmente fazer a virada. E isso daí vai impactar muito no seu operacional. Certo, pessoal? Basicamente isso. Tentei falar de uma forma bem resumida como que a gente faz nossa análise macroeconômica, análise financeira, nosso cálculo direto que a gente faz, certo? A gente pretende fazer ao longo do mês, ao longo da semana, apesar de que já está finalizando, né? Hoje é dia 20, sexta-feira, mas trazer um pouco mais de informação para vocês quanto ao saldo de cobertura, como que a gente faz esse acompanhamento, como que a gente traça os nossos suportes, nossas resistências. Eu uso suporte e resistência como nomenclatura, vou salientar para vocês, por ser uma nomenclatura já, vamos dizer assim, o mercado já fixada, tá? Todo mundo sabe o que é suporte, todo mundo sabe o que é resistência, mas quem opera já há mais tempo sabe que esses nomes, eles não condizem com aquilo que eles são, tá? Tem uma linha lá acima do meu preço, no meu gráfico, vocês vão olhar assim, isso aqui lá é uma resistência, você pode chamar de resistência. Eu chamo ela de zona de acumulação, eu chamo ela de região de troca de valor, região de ajuste, por quê? Ele chega naquele valor, ele vai, vamos dizer que todos os parâmetros não vão ser zerados, né? De dizer de maneira direta, mas vamos simplificar dessa maneira. Ele chega naquele patamar, os parâmetros vão se redefinir. Vão ser feitos novos cálculos. O dólar andou 30 pontos, ele estava no VTC, o Delta 50 foi lá nos 550, o dólar chegou lá naquele valor. O que os institucionais vão fazer? Eles vão fazer novos cálculos, vai ver o que vale a pena para nós. Diminuir o mercado, voltar ele para baixo ou jogar ele para cima, certo? Se eles decidirem jogar o mercado para baixo, o mercado vai voltar. Aí o pessoal vai falar, tá vendo? Lá é uma zona de resistência, que lá bate o preço e volta, bate o preço e volta. Ou então, aí a opção contrária, chega na região, ele passa o valor, o pessoal por achar que uma região de resistência começa a vender, ele volta para aquele preço e volta a subir. Aí o pessoal fala, isso era um pullback, a tendência era de alta, subiu, bateu lá e virou um pullback. Eles têm nome para tudo hoje em dia, né? Fala lá que é a lei de bipolaridade. Se tem uma resistência, ele rompe a resistência, depois de rompido ele se torna um suporte. Isso daí é só para justificar o injustificável, né? Ele chamava de resistência, viu que não deu certo, aí eles mudam o nome, para dizer que eles acertaram, para dizer que eles são bons de trade. Mas depois de um tempo a gente vai aprendendo. Então, chegou naquelas regiões, eu não trato com indiferença, são regiões importantes. Não trato como resistência, não trato como suporte. Trato como uma região de atenção. A gente vai ter que fazer novos cálculos, analisar a macroeconomia de novo, zerar nossa cabeça e ver o que a gente vai fazer daqui para frente. Tá? A gente continua a posição, a gente aumenta, a gente diminui a mão, o que a gente vai fazer. E só para não deixar esquecido, aquilo que eu tinha começado a mencionar, eu fugi o assunto, questão de tela vai depender do seu operacional, tá? Mas o que eu sempre digo, 3 telas é o suficiente. Tela do seu computador, tela secundária, igual eu trabalho com a planilha,
tenho uma tela que fica só com a planilha rodando ali o tempo todo. Na outra eu deixo a minha plataforma, deixo o Profit aberto com aquilo que eu preciso. E a minha terceira tela, que eu acredito que é a mais importante, uma das mais importantes, né? Tão importante quanto as outras. Se você não tem essa, você não vai conseguir operar, que é... Cadê? Aqui, ó. Caderno, anotação. Você não vai conseguir jogar tudo na tela. Às vezes você está operando ali, você viu que teve alguma variação, você vai rabiscar onde? Você vai colocar onde? Você vai colocar anotação lá no Profit, você vai encher de anotação lá, você vai pegar um post-it, grudar na tela. Eu vi gente que faz isso. É até legal, fica bonitinho, fica colorido lá depois. Mas se operar sem caderno, sem um bloco de anotação, papel para você rabiscar ali, vai ter muita informação que você vai deixar para trás. Você vai ver ali alguma coisa importante, vai falar assim, não tem onde colocar, mas eu vou gravar isso aqui. Passou meia hora e você esquece. Você acaba fazendo algum deslize ali, você vai lembrar depois, pô, tinha aquela coisa importante lá, podia ter anotado, devia ter anotado para deixar como ponto de atenção. Certo, pessoal? Tentei deixar o mais objetivo, tentei deixar o mais tranquilo, mais sucinto possível, tá? Para vocês, para quem não tem muita afinidade ainda com o conceito de macroeconomia, como que funciona, tá? Mas deixa as sugestões de vocês, as dúvidas nos comentários, que a gente vai tentar buscar transformar pelo menos um pouco a mentalidade do trader hoje no nosso mercado, tá? Sair no mercado perdedor, entender o ativo, como ele funciona de verdade e parar de entregar o ouro para o mercado e começar a pegar pelo menos uma porção para nós. Beleza? Tamo junto? Fala comigo e para de perder dinheiro.